Olá, eu sou Florentino Macário. Hoje vamos falar sobre os grupos políticos no período regencial, esse período que vai de 1831 a 1840, desde a abdicação de Dom Pedro I até o golpe da maioridade que levou Dom Pedro II ao poder. É importante observar aqui toda essa dimensão territorial do Brasil e que essas províncias distantes aqui do poder central do Rio de Janeiro estavam buscando, em sua maioria, maior autonomia e uma contestação desse poder central, mesmo no período de Dom Pedro I. Outro ponto importante para a gente observar é que, por mais que coloque esse período inicial como um período turbulento, um período de grande estabilidade política, de grandes revoltas e um período de transição do primeiro para o segundo reinado, ele foi mais que isso. Foi um período também de muitos embates políticos, de muita troca de ideias, de uma formação de uma organização política nesse período. Como eu pontuei, desde o período de Dom Pedro I, já tinha um embate entre esses centralistas e os federalistas. O que eram os centralistas? Eram os defensores de Dom Pedro I e que se articulavam com o projeto do poder central no Rio de Janeiro. Já os federalistas estavam interessados na maior autonomia provincial contra o imperador e o poder central. Após a abdicação de Dom Pedro I, em 1831, quando ele foi para Portugal, criaram-se três grandes grupos políticos. Os restauradores, ou caramurus. Esse grupo de restauradores tem esse nome porque eles queriam a volta de Dom Pedro I. Era um grupo que defendia esse poder de Dom Pedro I e que se articulava e que remonta ao período colonial ainda. Após a abdicação de Dom Pedro, em 1831, quando ele foi para Portugal, criaram-se três importantes grupos políticos, três importantes aglomerações políticas ou grupos políticos não partidos, porque nesse momento não poderíamos falar em partido, porque esse partido, como a gente conhece, cria-se no século XIX, no final do século XIX. O primeiro desses grupos era os restauradores ou caramurus. Eles ganhavam esse nome porque eles escreviam para o jornal Caramuru. Esse grupo era defensores do retorno de Dom Pedro. O segundo grupo era dos liberais ou chimangos. Esses liberais moderados, eles buscavam uma certa autonomia provincial, mas não uma completa autonomia provincial. Eles eram defensores do poder central e eram defensores dos grandes aristocratas. Era um grupo que defendia uma liberdade moderada, não uma liberdade total. Já os liberais exaltados, ou farroupilhas, era um grupo mais radical e que defendia uma liberdade e maior liberdades individuais, o fim da escravidão, entre outras coisas. Era um grupo mais radical e que defendia reformas mais amplas. A partir de 1834, criaram-se dois grandes grupos, que foram os progressistas e os regressistas. Por que esses dois grupos? Porque os restauradores deixaram de existir. Por que eles deixaram de existir? Porque houve a morte de Dom Pedro I. Então, não fazia sentido ter esse grupo dos restauradores se o que eles reivindicavam era o retorno de Dom Pedro I, já que Dom Pedro I tinha morrido, então não faria sentido ter esse grupo. Então ficaram esses dois grupos aqui, e formaram os progressistas e os regressistas. O que eram esses progressistas? Eram aqueles grupos que eram a favor do ato adicional de 1834, e os regressistas eram contrários a esse ato adicional e que, de certa forma, reformulava aquilo que estava na Constituição de 1824, a Constituição outorgada por Dom Pedro I. Então, o que é importante aqui é observar que os regressistas eram contrários e queriam regredir ao período anterior, ao período e mesmo a Constituição que estava na Constituição de 1824, e os progressistas, aqueles que defendiam reformas mais amplas do que estava na Constituição de 1824. Esse grupo dos progressistas foi formado por alguns liberais moderados e por alguns liberais exaltados. Já o grupo dos regressistas foi formado por alguns liberais moderados e por alguns restauradores. Esses grupos políticos vão formar os primeiros partidos que, em 1840, já depois do golpe da maioridade de Dom Pedro I, que é o Partido Conservador ou Saquarema, por causa de uma região do Rio de Janeiro, e o Partido Liberal ou Luzia, por causa de uma região de Minas Gerais. Esses dois grupos políticos são formados, em sua maioria, pelos antigos liberais moderados, que vão estar tanto no Partido Conservador como no Partido Liberal. E esses liberais exaltados, que queriam reformas mais amplas, não se sentiam atendidos por aquelas reformas que estavam sendo pregadas nesse momento. Então, a maioria desses liberais exaltados, alguns deles não participaram de nenhum desses grupos políticos. Ou seja, alguns deles
meio que abandonaram a política, alguns deles se inutilizaram e participaram dessas duas agremiações políticas e depois deram origem àqueles dois partidos. Como se estruturavam esses grupos políticos? Esses grupos políticos se estruturavam a partir de interesses específicos, como a manutenção do tráfico africano, mais ou menos impostos, autonomia provincial ou não, quem ocuparia os cargos públicos. Ou seja, não tinham partidos nacionais nesse período. Eram partidos que se organizavam, que tinham certa organização a partir de interesses em comum. Esses grupos políticos, como eles eram formados? Os moderados eram formados, em sua maioria, por aristocratas, em sua maioria do centro-sul do país. Os liberais exaltados eram pequenos comerciantes, homens livres com posse, artesãos e médicos, e os restauradores, comerciantes portugueses, burocratas e militares. Então está aqui um pouco para vocês entenderem, esses restauradores que pediam o retorno de Dom Pedro estavam muito ligados a Portugal. Era um grupo político que ainda remonta ao período colonial, aquele antigo partido português que queria que o Brasil voltasse a ser colônia. O projeto, um pouco mais do projeto dos liberais exaltados. Fazia parte do projeto dos liberais exaltados a extensão da cidadania política e civil a todo o segmento da sociedade, o fim gradual da escravidão, a liberdade de imprensa e o federalismo de preferência republicano, mas, se necessário, monárquico. Com o ato adicional de 1834, que estabeleceu a maior autonomia provincial e maior descentralização do poder, esse ato, embora tenha algumas reformas importantes, ele foi considerado por a maioria dos liberais exaltados como uma mesquinha reforma. Mas por que isso? Porque mesmo com a tradicional dando a maior autonomia provincial, o governante da província ainda era nomeado pelo poder central. Então, essa reivindicação dos liberais exaltados que queria reformas mais amplas do que aquilo que estava no ato adicional de 1834. Só para retornar aqui, a partir de 1835, esses dois grupos políticos que é o ponto principal para a gente observar aqui, que é o grupo dos regressistas, que queriam uma centralização política, e dos progressistas, que em sua maioria queriam federalismo. Mas é importante também fazer uma pequena divisão aqui. Alguns liberais moderados, que faziam parte dos progressistas, não eram defensores do federalismo, mas do centralismo, para observar essa dinâmica política nesse período. Agora, o outro ponto importante é que essas províncias e essa organização política variava de província para província. E em Pernambuco houve uma improvável aliança, que foi a aliança política entre os liberais exaltados, os restauradores e os Cavalcanti. Os Cavalcantes eram basicamente uma família poderosa em Pernambuco, também conservadora e que também defendia o poder central, ou seja, teve uma união improvável entre os liberais exaltados, aqueles que defendiam reformas amplas e que iam contra o interesse de restauradores e mesmo dos moderados. Houve essa união. Por que houve essa união? Por causa de um interesse em comum, a derrubada do governo de Manuel Carvalho Paz de Andrade, um liberal moderado, ou seja, a reivindicação aqui estava ligada aos interesses políticos dentro da própria província, e não a partir dessa lógica do centralismo e da descentralização política no Brasil. Esse momento também foi um momento de muita troca de farpas, muitos ataques políticos, e a imprensa foi importante nesse período para essa circulação e mesmo esses ataques políticos. Os liberais exaltados acusavam os restauradores de corcundas, absolutistas, pés de chumbo e atacavam os moderados de falsos liberais, traidores da pátria e velhacos de fábrica coberta. Por sua vez, os moderadores, os restauradores, atacavam os exaltados chamando-os de inimigos da ordem e anarquistas. Aqui tem uma imagem importante, uma charge importante, que está aqui um corcunda, era a forma como os liberais exaltados chamavam os restauradores, sendo atacado por moribundos, que seriam os brasileiros. E por que isso? Porque eles estavam defendendo aqui o retorno de Dom Pedro, que foi considerado pelos liberais exaltados como um governo despótico. Então está aqui toda essa caricatura de um corcunda, essa forma de fazer uma imagem meio que negativa desses restauradores. Aqui tem um trecho do periódico A Busca da Liberdade, que era um periódico importante para que dava voz aos liberais exaltados na imprensa pernambucana. Tem um trecho importante dele aqui, feito pelo Antônio Cordeiro, que ele escreve: "Protestei, no fim do meu primeiro número extraordinário, não responder a esse irritante, mentiroso e nojento papel denominado Velho Pernambuco. O Velho Pernambuco era um periódico dos liberais moderados de Pernambuco." E ele continua: "em que escreve o senhor João Lins Vieira Cansação de Sinimbu. Que nome? E sustento meu protesto, deixando-o sem resposta, não pelo desprezo que dele faço. Não foi leve suspeita que tive de haver sido ele o redator desse infame papel.
pois quando tal caluniaria apareceu pela primeira vez, no ano de 1833, Estudantinho escreveu a seu primo, o senhor Antônio de Sá Cavalcante Lins, em Goiânia, declarando ser ele o digno redator dessa folha. Outro ponto aqui para a gente observar é a própria escrita aqui, que é um pouco diferente. Algumas palavras que a gente vê aqui a diferença. Ele com dois L, caluniaria, apareceu com dois P. Então, é importante observar isso também na própria escrita. E que, por fim, eu trago a imagem de um periódico, do periódico A Busca da Liberdade, que era o principal periódico que dava voz aos liberais exaltados em Pernambuco. E aqui, considerando a importância da imagem para essa circulação de ideias, os liberais exaltados, na sua primeira folha, já colocaram aqui a imagem de uma coluna partida em alusão à queda de Dom Pedro I, a sua publicação em 1831, uma corrente com as algemas abertas e uma bússola indicando para os símbolos da Revolução Francesa, ou seja, mostrando toda esses interesses políticos dos exaltados ligados a todos aqueles ideais da Revolução Francesa de igualdade, liberdade e fraternidade, e atacando o governo de Dom Pedro I por ser considerado despótico, por ser considerado autoritário. E é importante que nesse período, esses periódicos foram muito importantes para a circulação de ideias, ou seja, só voltando aqui ao ponto de que esse período não foi só um período conturbado de grandes revoltas, mas também um período de circulação de ideias. Esses jornais, apesar da maioria da população do Brasil ainda ser analfabeta, algumas pessoas liam e outros ouviam aquilo que estava no periódico, e aí então tinha essa circulação de ideias desses diferentes grupos políticos nesse período a partir daquilo que estava colocado nesses periódicos. Esse período regencial é muito importante para a gente observar não só essa questão das revoltas, como já foi dito, e toda essa estabilidade política, mas mesmo essa formação inicial desses grupos políticos e que vão dar origem aos primeiros partidos políticos em 1840, com o golpe da maioridade de Dom Pedro, que é aí o período que vai se encerrar, o período regencial, que estava previsto para 12 anos, mas acabou durando apenas 9.